Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e dentro aqui do tema Razões Trigonométricas do Triângulo Retângulo, eu trago para você a correção das atividades 1 e 2, semana 3, nono ano do ensino fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 7. É o PET, volume 7, né? E antes de iniciar a correção das atividades, eu vou fazer para você uma revisão de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, aqui 30, 45 e 60. Por que a gente chama de ângulos notáveis? Porque esses ângulos são mais utilizados. Eu vou trabalhar com a demonstração aqui da tangente. E para falar de tangente, eu vou partir aqui de um quadrado. Esse quadrado me ajuda a trabalhar com a tangente aqui do 45. Por quê? Porque se a gente dividi-lo ao meio, essa diagonal forma dois ângulos de 45, uma vez que cada ângulo do quadrado é 90 e a diagonal os divide ao meio, cada ângulo resultante é 45 graus, certo? Então vou trabalhar com seno, cosseno e tangente desse ângulo de 45 graus. Porém, para a gente aplicar aqui uma ferramenta importantíssima da matemática, que é o Teorema de Pitágoras, primeiro a gente isola esse triângulo, certinho? E quanto que mede esses dois lados? Não sei. Por isso que eu vou chamar de x. E aí eu já posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Olha, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: se você pegar a hipotenusa, o lado grande, e elevar ao quadrado, tem que dar equilíbrio com a soma do quadrado dos outros dois lados menores, que a gente chama de catetos. Então, D2 é igual a 2x ao quadrado, e como a radiciação anula a potenciação, eu vou aplicar aqui radiciação. D, porque a potenciação foi anulada pela raiz, vou subdividir aqui em raiz de x2 vezes raiz de 2. Por quê? Porque fica mais fácil de entender que raiz anula potência, o x sai limpinho, e 2 não tem raiz exata, porque um número irracional continua dentro da raiz quadrada, certinho? Então achei agora o valor da diagonal, x raiz de 2. Agora eu já posso caçar o seno, o cosseno e a tangente. O seno é encontrado pela divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Isso já foi visto na videoaula anterior. E o cosseno? Cosseno é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Não esqueça, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Muitas vezes o aluno ouve aqui cateto adjacente e pensa, mas que nome estranho. Na verdade é meio estranho mesmo, não é? Adjacente é que está colado aqui, ó. Esse cateto é o adjacente, que está colado. Já esse é o oposto, porque está lá longe, certinho? Então vamos ao seno. Cateto oposto, que é esse que está longe, que é x, sobre hipotenusa. Hipotenusa, x raiz de 2. E eu posso simplificar, ou seja, dividir x por x, que vai dar quanto? 1 sobre raiz de 2. Mas não podemos deixar raiz no denominador, temos que racionalizar esse denominador. E como que se racionaliza um denominador? Multiplicando por outra raiz do mesmo tamanho. Olha, uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Veja, racionalizei, tirei da raiz. Isso que é racionalizar. Achar um número que tem raiz exata. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é exata, 2, certinho? Agora vamos caçar o cosseno. Nem precisaria, porque o cosseno, no caso do 45, dá o mesmo valor do seno. Por quê? Porque esse aqui é 45, aqui também é. Se esse ângulo tem um valor, esse também tem o mesmo. Se esse lado tem um valor, esse também tem o mesmo. Então, vamos fazer o mesmo processo aí. X sobre x raiz de 2, que agora é esse x sobre x raiz de 2, cateto adjacente sobre hipotenusa, que a gente racionaliza, termina igual esse raiz de 2 sobre 2. Já a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, mais fácil ainda. Cateto oposto x, cateto adjacente x também. Todo número dividido por ele mesmo é quanto? É 1. Fechou, não é mesmo?
Agora, a primeira atividade é, seguindo os dados acima, calcule a tangente de 45 e depois preencha a tabela a seguir. Tá a tabelinha aqui. Disse que a tangente de 45 é o seno de 45 dividido pelo cosseno. Como o seno é raiz de 2 sobre 2, ela está sobre o cosseno, que também é raiz de 2 sobre 2. Nem precisaria fazer esses pichos aqui, poderia já colocar um direto aqui, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. Mas, já que pediu, raiz de 2 sobre 2, vezes, se eu quero dividir uma fração pela outra, eu multiplico a primeira, que está no numerador, pelo inverso da segunda, que está no denominador. Então ela vai ser 2 sobre raiz de 2. Ficaria raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2 no numerador. Ficaria 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2 no denominador, que dá 1, certinho? Agora vamos completar a segunda tabela, que já tem até umas lacunas preenchidas. E dá para a gente preencher mais algumas olhando aqui. Primeiro aqui, quando diz cosseno de 45, já está prontinho aqui. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2 já foi dito aqui que é aproximadamente 0,707. Esse tio representa aproximadamente, certinho? Agora, essa lacuna aqui eu já posso pôr 1. Por quê? Porque tangente de 45 é 1. E essa lacuna? Está pedindo cosseno de 30. Cosseno de 30 aqui nós não temos. Na videoaula anterior, eu até cantei uma musiquinha que ajuda demais a gente a memorizar essa tabelinha aqui, olha. Sempre, sempre você vai precisar. Então convém você assistir e lá você vai até gravar a melodia, né, a sequência melódica e formar a tabelinha rapidão. Então, tangente de 30. Tangente de 30, então a primeira coisa não é tangente de 30, é cosseno de 30, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Que vai dar aproximadamente 0,866. Basta você ir na calculadora, extrair a raiz de 3 e dividir por 2 que você chega aqui. Agora, e a tangente de 30? Está aqui. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é aproximadamente 0,5774. E o seno de 60? Seno de 60 é a mesma coisa do cosseno de 30, 866. Sempre assim. Seno de 60, cosseno de 30. Agora, nós vamos procurar aqui o cosseno de 60, que é a mesma coisa do seno de 30. Olha que incrível, né? Um meio, que é 0,5. E a tangente de 60, raiz de 3. Está aqui, raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7321. Mais ou menos isso. Por isso, aqui eu até coloquei igual, mas não é igual, é aproximadamente. Beleza? Vamos agora à correção da atividade número 2, que diz, considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, porque aqui não tem, vamos dizer assim, uma relação direta com a proporcionalidade, não. Aqui está fora de escala, né? Calcule o valor das medidas x e y. Primeiro passo, recordar as formulazinhas. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, você acha tangente. Mas nesse caso, vamos identificar. Esse aqui é o cateto oposto ou cateto adjacente? Na verdade, eu escrevi aqui cateto oposto, meu amigo, mas é cateto adjacente, beleza? Adjacente porque está perto. E cateto adjacente? Nós temos aqui o cateto oposto aqui, ó. Está invertido aqui, olha. Aqui que é cateto oposto e aqui cateto adjacente. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque aqui também é 45, então valeria para aqui. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar a tangente de 45, que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Imagina que aqui tem um ângulo de 45, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 1, é igual x sobre 20. Eu estou considerando que o ângulo está aqui, de 45, embora tenha esse aqui, aqui também vale 45. Multiplicando em cruz, x vezes 1 que está aqui de baixo, x. 20 vezes 1, 20. Tranquilo? 20 centímetros. E o y? Nós vamos pegar aqui o y, é 20 também. Por quê? Porque aqui é 45, aqui também. Se aqui vale 20, aqui também. Na verdade, nem precisaria fazer isso tudo. Quando você vir um triângulo que tenha ângulos de 45 graus, dois aqui,
você pode vir direto e falar que os lados têm o mesmo tamanho, com a exceção da hipotenusa, claro, né? Vamos agora à letra B. A letra B, esse lado aqui do triângulo é cateto adjacente, porque está perto do ângulo. Já aqui o lado maior é hipotenusa. Quando a gente tem cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa o quê? Olha aqui, cosseno. E quanto que é o cosseno de 60? 1/2. Então, 1/2 vai ser cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 26. Multiplicando em cruz, 2x igual a 26, ou seja, cada x vale 13, certinho? Agora, o y. O y aqui está no cateto oposto, porque está longe do 60. Então, cateto oposto e hipotenusa, a gente usa seno. O seno é raiz de 3 sobre 2, o seno de 60, né? Que é igual ao cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa, que é 26. Multiplicando em cruz aqui, ó, raiz de 3 vezes 26, 26 raiz de 3. Resumindo, vai dar y igual 13 raiz de 3, porque a gente divide ambos os lados da equação ao meio, certinho? Vamos agora à correção da letra C, que é também simples. Por quê? Porque tem 45 aqui, o mesmo que o x valer, o y tem que valer. Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa cosseno, né? Então, quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, e o seno também. É igual cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 6 raiz de 2. Multiplicando em cruz, 2x é igual 6 vezes 2. Por quê? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que dá exatamente 2. Cachaca na muchaca, sobra x igual a 6. Como eu disse, o x e o y têm o mesmo valor. Por quê? Porque aqui tem um ângulo de 45 e aqui tem outro, porque esse aqui é 90 e todo triângulo precisa ter 180, que só pode valer 45, beleza? A letra D, também mais um triângulo fácil, é de 45 graus. Cateto oposto e aqui hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplicando em cruz, 2x é igual a 20 vezes 2. Por que 20 vezes 2? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. X igual a 20, certinho? 20 centímetros. Se o x vale 20, o y também vale 20, porque os lados aqui são iguais, tem a mesma medida, certinho? Vamos à correção da letra E, é de esperança. Nós temos aqui o cateto oposto, porque está longe do ângulo. E temos aqui o cateto adjacente, porque está colado no ângulo. Cateto oposto e cateto adjacente, você tem a tangente. E quanto que é a tangente de 30? Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, que é igual a cateto oposto x sobre o cateto adjacente 50 raiz de 3. Multiplicando em cruz, 3x, 50 vezes 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que são 3. Cachaca na muchaca, sobra quanto? X igual a 50. 50 centímetros. Agora aqui, eu vou ter que caçar o y. O y aqui é hipotenusa. E quando a gente usa o cosseno aqui, é porque é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa, 50 raiz de 3, que é o cateto adjacente, sobre aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o y. Multiplicado em cruz aqui, 2 vezes 50 raiz de 3, eu nem vou fazer a multiplicação, vou só cortar, olha. Cachaca na muchaca, cortei, sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 50, que dá 100. Essa raiz anulou essa, 2 vezes 50, 100. Certinho? 100 centímetros. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da videoaula e espero por você na correção das próximas atividades. Desejo a você bons estudos e que nessa época de pandemia você saiba se reinventar e investir no seu futuro. O futuro vai chegar e quando chegar você vai estar preparado ou preparada, que certamente se você está assistindo essa videoaula é porque é um aluno estudioso ou uma aluna estudiosa. Muitos alunos vão lá e só copiam a resposta. É importante que você assista as videoaulas para você entender o conteúdo, beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima, se Deus assim permitir.